é evidente que depois dessa preocupação com saúde vem a reabilitação, né? Assim, nosso carro-chefe. Acho que as clínicas de especialidades odontológicas mais avançadas, elas já têm como principal serviço, né, a reabilitação oral, né, a devolução de tudo aquilo que o paciente perdeu. E aí a gente une várias especialidades, né? Inclusive duas das especialidades que o Rômulo é coordenador lá na clínica, que é aí o implante, né, e a prótese dental. A gente queria até fazer com que vocês entendessem um pouquinho o percurso. Hoje a gente não vai mostrar caso clínico nenhum, não vai discutir técnica nenhuma, mas a gente vai procurar trazer informações do percurso. Aquela pessoa que está necessitando, né, do implante, eu vou fazer de conta que sou o paciente e fazer perguntas para Rômulo, quais são os passos até chegar numa reabilitação. A primeira pergunta que a gente escuta muito do paciente, Rômulo, qual o primeiro passo? Qual o primeiro exame? O que é que eu preciso para eu me candidatar a uma reabilitação com implantes? O implante dentário, ele é uma raiz artificial, né? Então a gente vai colocar lá no planejamento regiões específicas, né? Se o paciente perder um elemento dentário, vai ser naquela região. Mas na grande maioria, né, são pacientes que perderam mais de um elemento dentário. Então, o primeiro exame que a gente precisa ter são radiografias. Os primeiros exames, na realidade, né, são radiografias e tomografias, né? A radiografia me dá uma visão geral do paciente, mas não me dá precisão, Daniel, de onde eu vou colocar o implante, a espessura, o tamanho dele. E a tomografia é onde eu vou ver o osso tridimensionalmente, né? Então a gente vai mensurar melhor as estruturas anatômicas para que a gente não invada local de nervos, local anatômicos como seios maxilares, seios nasais. Então, esses dois exames, né, basicamente, para a gente fazer o planejamento. E lógico, hoje, como a gente já falou anteriormente, a tecnologia ela é fundamental, né? Então, isso tem que vir associado a fotografias, um escaneamento de boca para a gente ver qual é a situação do paciente, né? E a gente associa a software, né, a programas de planejamentos para que a gente seja mais assertivo possível, né? Então, às vezes o paciente ele vem com um pensamento lá para a clínica, como para as outras clínicas também, vou colocar o implante porque vê muita propaganda na televisão, é fácil, eu boto hoje, amanhã tá com dente e parada. Não é bem assim, né? Não são todas as situações que a gente consegue resolver dessa forma. Fazemos aqui também? Fazemos, mas a grande maioria não tem essa indicação, né? Não é tão simples quanto a gente vê. Verdade. Um outro medo que o paciente tem, né, e eu escuto bastante, é relativo à quantidade de osso disponível para receber o implante. Porque muitos acham que por perder o dente por muito tempo, não tem mais osso necessário ou suficiente para a reabilitação com implantes. E aí, eu queria que o Romulo respondesse, porque eu sei que tem várias soluções, né, mais recentes para isso. Isso a questão de perda dentária com muito ou pouco tempo, isso não tem uma relação direta, ela tem uma relação indireta, né? Então, às vezes, o paciente perdeu o dente muito cedo, porém, usou uma prótese ali móvel, mal adaptada, né? Depende de como foi feita a cirurgia anteriormente de remoção do dente. Às vezes, o paciente já tem uma infecção, uma fratura. Então, essa perda óssea ela vai variar de acordo com a condição do que foi feito isso, né? Então, hoje a gente preza por tentar minimizar o máximo possível de procedimentos cirúrgicos, enxertos para o paciente. Então, a gente utiliza sistemas de implantes onde me dá uma possibilidade de colocar implantes mais estreitos em regiões onde possivelmente precisaria de enxertos, né? Implantes curtos. E isso veio favorecer quem? Principalmente aquele paciente mais debilitado. Um paciente debilitado com algum problema sistêmico, que tem que ser feito o procedimento menos invasivo, um diabético, um hipertenso, e também para os pacientes mais idosos, né, para a gente evitar um tratamento muito longo, né, através dos enxertos, né? E para fechar, Daniel, e aí eu volto para aquela questão da saúde. Todos esses tratamentos, o paciente ele tem um valor investido, porque são técnicas que são dispendiosas, né? E não adianta nada a gente vir, planejar, fazer e o paciente não voltar para prevenção. Continuidade da saúde. A continuidade da saúde.
Porque o implante pode dar problema, a prótese pode dar problema, né? Uhum. Então, o paciente, às vezes, ele imagina que vai investir aqui um valor X e não vai ter mais problema, né? E a gente explica a ele, todo mundo sabe que o melhor sistema é o dente. É o natural. É o natural. A prevenção do natural. Quando Da ele- perda do natural. Né? Quando ele perde o natural, tudo que a gente faz é artificial. Né? A gente falou duas coisas importantes aí, a saúde sistêmica e a idade, porque são duas perguntas muito frequentes. Quanto à idade, existe idade mínima, aliás, idade máxima, né? Eu tenho um avô que está precisando de implante e muitas vezes eu pergunto, será que ainda dá? Né? Como é que geralmente tu responde isso aos nossos pacientes? Eu digo que todo mundo tem direito a melhorar. A ter dentes. A ter dentes e melhorar enquanto está vivo. Enquanto está vivo. Então, assim, não tem idade. Lógico que existe um bom senso, né, Daniel? A gente não vai pegar um paciente debilitado, um paciente mais idoso e fazer procedimentos mirabolantes, procedimentos mais invasivos, né? Então, a gente vai, às vezes, para uma técnica, em vez de fazer uma prótese fixa, por exemplo, vamos fazer uma prótese móvel mais associada a implantes, que eu boto menos implantes, só que ele melhora a função mastigatória dele, né? Pacientes muito jovens também vêm procurando fazer procedimentos irreversíveis. Exemplo, lente de contato. Aí vem lá aquele paciente de 16, 18 anos, 19 anos querendo fazer lente de contato, né? Vai perder estrutura dental. A lente de contato, por melhor que seja feito, por menor desgaste que seja feito, é um desgaste no dente. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, esses pacientes também são tão críticos quanto os pacientes mais idosos para implante. Né? Porque imagina assim, um paciente de 18, 19 anos colocando o primeiro jogo de lente de contato nele, daqui a 10 anos ele vai ter alguma intercorrência. Né? Então, ele vai estar ainda com 29 anos. Então, imagina esse paciente com 50 anos de idade, metade da vida praticamente, já ter trocado algumas vezes o jogo de lentes, né? Que cada vez precisa um pouco cada mais vez desgaste. vai precisando mais, porque o corpo vai envelhecendo, isso é fisiologia, né? E aí, a lente de contato tem que ser muito bem planejada e muito bem pensada. Né? Tu tocou no tema crítico da estética dental, era o nosso próximo tópico, era a estética do sorriso. E tu tocou no ponto crítico aqui, é as facetas, né? Isso. As facetas é aquela grande discussão na cabeça dos pacientes, que qual é a melhor técnica para mim, né? Às vezes, muitas vezes o paciente pensa que a escolha é dele, ou seja, é ele que tem que escolher se ele vai usar uma faceta em resina ou se ele vai usar uma faceta em cerâmica ou em qualquer outro material, né, de técnica indireta. E aí, na nossa clínica, pelo menos, a gente coloca para o paciente que a escolha primeiro é profissional, é por indicação. Por indicação, porque aí o profissional ele pega basicamente algumas vertentes. A parte biológica, se esse dente consegue receber, como é que está a gengiva dele, aí vem saúde gengival e oclusão. Né? Mastigação. Como é que é a mastigação do paciente, como é que é a mordida do paciente, né? Porque às vezes o paciente tem condições financeiras, quer um tratamento X, só que ele não tem condições biológicas para receber. Né? Condições biológicas mecânicas para receber. E às vezes o paciente não tem uma certa condição financeira, mas a indicação dele é um procedimento mais elaborado por conta das condições biológicas. Então isso a gente tem a responsabilidade de fazer a indicação correta, independente da condição do paciente. Agora, lógico que é evidente, nós temos que ter sempre alguns meio termos, né? Então, o paciente, às vezes, se não pode fazer todo o tratamento daquela forma, então a gente vai para um segundo plano. Mas plano B, mas primeiro a gente sempre tem que indicar o melhor possível para o paciente. A gente sempre procura trazer o melhor sempre, em primeiro lugar, né? Isso. Quando falou da saúde biológica, é muito interessante, porque isso é um outro fator crítico na área de estética dental, né? Que muitas vezes o paciente está ansioso em fazer aquele sorriso ficar bonito e ele quer pressa. E a pressa, nesse caso, é inimiga da perfeição. A biologia, ela dita o ritmo, né? Às vezes é necessário uma cirurgia estética de aumento de coroa clínica para que vocês possam trabalhar da melhor forma numa estética de melhor resolução. Né? E às vezes o paciente quer forçar a barra e fazer mais rápido e fazer uma intervenção. E vocês, pelo menos na nossa clínica, vocês são firmes em dizer, não,
primeiro tem que começar com um procedimento de natureza Porque de periodontal. imediato tudo funciona, não é? Mas ninguém vai fazer um procedimento odontológico, ou um procedimento de saúde, um procedimento invasivo para ficar repetindo. Né? Lógico que erros podem acontecer, mas você fazendo um procedimento sabendo que está passando do limite biológico e ali já a biologia vai te cobrar alguma coisa, vai te pedir alguma coisa, eu acho que isso não é coerente com um ato de tratar. Mesmo precisando adicionar uma cirurgia prévia, né? Sim. Mas a cirurgia prévia vai trazer condições melhores de trabalho. Para executar o que o paciente E de estética também, né? Às vezes até de estética, até de resolução final. E quantos pacientes da gente, né? A gente tem aqui exemplos, né? Lógico, não vamos citar nomes, mas na minha cabeça vem vários que chegam pra gente e vêm, quero colocar lentes, quero colocar isso, quero colocar aquilo outro. A gente analisa o paciente e vamos primeiro o quê? Vamos corrigir aqui um pouco da biologia, vamos fazer uma cirurgia de pério, né? Aumentar o sorriso, cortar um pouquinho da gengiva ali para melhorar o tamanho dos dentes, faz um clareamento. Quantos pacientes não voltam para fazer? Verdade. Então, quer dizer, não é obrigado eu pegar e só vender o procedimento final. A gente tratou o paciente. Tu falou uma coisa muito interessante. Como eu sou periodontista, né, e Rômulo reabilita, eu já atendi alguns casos de Rômulo que aquela busca inicial do cliente, que foi as facetas, serem revertidas para não fazer. Sim. Só com a cirurgia e só com clareamento. Porque a expectativa do paciente estético é uma. Quando ele vê a resolução na boca, ele muda de ideia. Então, a gente teve alguns casos assim de procurar faceta, fazer cirurgia, clareamento, acabou a necessidade estética. Resolveu o problema. Ficou bom, bonito, como queria. E natural. E natural, que esse é o ponto, né? Outro ponto crítico hoje das facetas infelizmente, né? Podemos chamar de erros profissionais, enfim. Sim. Quando as facetas, ao invés de melhorar a estética, deforma, né? Fica artificial. A proposta da faceta nunca foi ficar artificial. Quem ensina na academia faceta, em resina ou em cerâmica, ao contrário, né? Sempre foi a busca pela mimetização do sorriso, que é imitar o sorriso natural. Então, facetas não devem ser procedimentos que sejam identificados ao olho do leigo. Ou na boate, na luz da boate. Que é difícil, né? Mas é executável, né? Por isso do planejamento. Por isso é importante o planejamento.